Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio 97 do podcast Media Training. Você que está nos acompanhando desde o ano passado deve estar aí pensando, mas já são 97 episódios? São sim. E estamos nos preparando para a 100ª edição. Hoje, com a proximidade das convenções partidárias, vamos discutir um tema extremamente importante para você, meu amigo que é candidato, você, minha amiga que é candidata. A elaboração de discursos de apresentação pública. Tem gente que acha que não precisa elaborar discurso, que a apresentação pública pode ser feita de forma improvisada. Basta pedir a Deus inspiração, confiar na intuição e começar a falar de forma improvisada, dizendo o que lhe vem à cabeça. É melhor, o senhor fala melhor de improviso. Quando o senhor vai falar sem ser de improviso, fica feio. É isso que o babão vai lhe dizer. O xeleléu, aquele puxa-saco que gosta muito de você e que quer de todo jeito lhe agradar. Mas eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para lhe dizer a verdade. E a verdade é dura, é crua e é fria. Nenhum grande músico faz um espetáculo de improviso. Antes de apresentar uma música, um músico profissional treina exaustivamente a execução das notas musicais para que elas tenham o que se chama na música de harmonia. E no discurso político também precisa ter harmonia. Precisa ter conteúdo e precisa ter ritmo. Ué, mas quer dizer que discurso é igual à música? Não é igual. É parecido. Eu estou dando um exemplo para que você possa ter ideia do que é que eu vou dizer. Eu vou mostrar como criar um roteiro para treinar um discurso e apresentá-lo de forma impactante numa convenção partidária. Fique comigo até o final, onde compartilharei um exemplo de discurso de 90 segundos que utiliza técnicas de comunicação política para gerar uma emoção verdadeira no eleitor. Está preparado? Está preparada? Então vamos lá. As convenções partidárias são momentos decisivos para os candidatos. É a oportunidade de se apresentar ao público, aos filiados do partido e à mídia. Um bom discurso pode definir o tom da campanha e mobilizar eleitores e apoiadores. A importância de um discurso bem estruturado, que combine clareza, emoção e autenticidade, não pode ser subestimada. Para criar esse tipo de discurso memorável, eficiente para ganhar voto, que é o que interessa, é muito importante seguir uma estrutura clara. Não tem nada de improviso. Eu costumo dividir o discurso em 5 partes. Mas aqui, para resumir, eu vou falar apenas em 3 das partes principais.
E para você decorar, vamos falar apenas de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a ideia é capturar a atenção do público, apresentar-se e definir o propósito do discurso. É isso que se chama de introdução. E para capturar a atenção do público está cada vez mais difícil. Não é tão simples. Parece simples, mas não é. Você tem algo em torno de 15 segundos para ter ou não a atenção do público no começo do discurso. No desenvolvimento, os pontos principais devem ser apresentados de maneira lógica e coerente, utilizando histórias e exemplos para ilustrar os pontos principais. E aí onde está o nó, o mais difícil de tudo. Porque chegar aí e dizer quem você é e dizer o que você pretende dizer já é mais fácil. Agora o miolo, o conteúdo, é onde a maioria se perde. Tem gente que começa um discurso cumprimentando todo mundo. Eu gostaria de cumprimentar fulano, cicrano, beltrano, isso faz parte do protocolo. Mas você não pode gastar minutos intermináveis com cumprimentos aos presentes e aos ausentes, fazendo loas, elogios gratuitos, porque isso, abre aspas, literalmente enche o saco. É insuportável e, obviamente, deve ser evitado. É enfadonho. Então seja direto, cumprimente a todos e a todas de forma rápida e faça distinção a quem é mais importante, né? E deixe os comentários e os elogios gratuitos para o final. Agora nós estamos no meio do discurso. Essa é a parte importante. Os pontos principais devem ser apresentados de maneira lógica e coerente. E o grande segredo dos grandes oradores. Começando aí, vou dar exemplo de um que você conhece bem. Jesus, o Cristo. Né? Ele fazia milagres, filho de Deus e tudo mais, mas tinha uma coisa que ele era bom também, era em fazer discurso. E os discursos dele são muito famosos porque ele contava histórias. E porque ele contava histórias em forma de parábolas, ele fazia o que se chama hoje de metáforas, para explicar conceitos complexos para o povo desletrado da época. Fica claro nos evangelhos que Jesus usava o que os publicitários chamam hoje de storytelling, ou seja, uma técnica de contar uma história que reforça o argumento principal do discurso. Uma história que é um exemplo, uma história que inspira, uma história memorável, que não vai ser esquecida. E como é que elabora uma história dessa para contar? Então, tem que ser uma história sua. Tem que ser uma coisa que você viveu. E você já viveu bastante até agora. Então tem história para contar. É só você parar para pensar e elaborar a história. Uma história que tenha um personagem. Não precisa ser você. Não é tudo sobre você. Tem que ter um personagem interessante. Todas as histórias têm um personagem interessante, que passa por uma jornada, por um processo para chegar a um objetivo, e antes de atingir esse objetivo, este personagem passa por dificuldades. Contar essas histórias
as histórias que podem ser da sua vida, de quem você conhece, com quem você viveu. Fará do seu discurso muito mais interessante do que apenas elogios gratuitos para quem já está acostumado a ouvi-los. A conclusão deve reforçar as mensagens-chave e finalizar com uma chamada à ação ou uma mensagem inspiradora. Quando você vai finalizar o discurso, não se trata de falar mais sobre aquilo que já foi dito. Chega uma hora em que você já disse a que veio. Você já apresentou seu argumento, já refutou aquilo que dizem contra o seu argumento, já contou uma história memorável para reforçar o seu argumento, para reforçar a sua ideia, a sua proposta, aquilo que você deseja fazer, as suas intenções, a sua carta de declaração como candidato ou candidata. Então chega a hora que você precisa terminar o discurso. E o fim não pode ser melancólico. Perceba que algumas pessoas podem não ter entendido tudo o que você disse. E aí, essa oportunidade de finalização é para reforçar a mensagem-chave. Você não sabe o que é que eu falo quando eu digo mensagem-chave, né? Então eu vou te explicar. É aquilo que você diz e quando você diz, você ganha voto. Aquilo que você diz, quando você diz, que chama a atenção das pessoas, que gera engajamento autêntico. É isso que é mensagem-chave. É a mensagem dirigida ao eleitor com o objetivo de convencê-lo a lhe confiar o voto, o sufrágio, que cada um tem um aqui no Brasil democrático, de mãe preta e pai João. Num Estado democrático de direito que resiste ao fascismo e ao comunismo. A conclusão deve reforçar as mensagens-chave ou a mensagem. E tem que ter uma chamada para ação. Os publicitários gostam do inglês, por isso eles chamam de call to action. E o que é isso? É chamada para ação, é chamar a pessoa que você convenceu para fazer alguma coisa. Me siga no Instagram, @Arquimedes de Castro. Isso é uma chamada para ação. Convido você para me apoiar neste projeto aonde eu sou candidato. Me apoie, visite meu site arquimedesdecastro.com.br. Desculpem. E para maximizar o impacto do discurso, é fundamental aplicar técnicas de comunicação política. O uso da emoção é uma dessas técnicas, onde o candidato deve conectar-se emocionalmente com o público, através de histórias pessoais e exemplos emocionantes, mostrando, se possível, vulnerabilidade e empatia. A linguagem corporal também desempenha um papel vital, mantendo uma postura confiante e aberta, fazendo contato visual e usando gestos naturais para enfatizar pontos importantes. Eu iria fazer um discurso agora como exemplo, mas eu vou gravá-lo em vídeo. Se você quiser vê-lo, você pode acessar o meu Instagram, @arquimedesdecastro.com.br, e aí você vai ter acesso a esse conteúdo também. Um discurso de exemplo para lançar a campanha na convenção.